Meu nome é Letícia. Bem-vindo ao Geeks. Antes de mais nada, entra no nosso perfil, te inscreve e ativa o sininho. Assim tu vai estar ajudando e apoiando a nossa iniciativa. A gente também está presente no Facebook, LinkedIn, Instagram e Telegram. Todos tu nos encontra como Somos Geeks. Agora aproveite sua UX Talk, começa agora. Para começar, assim, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, né, com vocês. É sempre um privilégio grande, assim, a gente ter a oportunidade de falar, né, com as pessoas. Então, assim, desde já quero agradecer a presença de cada um aqui, agradecer essa comunidade aí que eu me apaixonei, eu conheci vocês através do meu líder de UX, o Jean, que ele está aí. Então, adorei o formato, o conteúdo, né? E comecei a participar assim e aceitei o convite, né? Fui, olha, eu gostaria de contribuir e eu estou muito feliz. Isso que eu quero dizer. Para a gente começar, eu também quero estender o agradecimento aqui a onde eu trabalho, né? Hoje, a XC. Então, eu passei um tempo que eu não estava trabalhando na área, né? Então, assim, a XC me deu a oportunidade assim de voltar, tá trabalhando com UX, com design, é uma coisa que eu amo muito. E quem é o Juliano, né? O Juliano, eu nasci em Recife, né? O meu pai era barrageiro, depois o meu padrasto também, e a gente veio seguindo o país, assim, né? A gente veio parar aqui em Santa Catarina, mais especificamente em Itá. Então, de lá para cá, eu conheci a minha esposa, tenho os meus 3 filhos, são todos aqui da região. E eu gosto muito de morar aqui. Hoje eu estou há 4 anos em Chapecó, que é uma cidade assim super incrível também. Então, resumidamente, esse sou eu, né? Eu tenho trabalhado aqui na XC faz 2 anos, né? Um ano no setor de UX. Então, assim, eu estou tendo a oportunidade assim, de aprender muito assim, com os meus colegas, com o Jean especificamente, que ele tem me orientado. Inclusive, era para a gente estar em dupla hoje, né, Jean? Mas você vai ficar para a próxima aí. Então, assim, pessoal, qual que é a ideia? A gente ouve falar de design thinking, né? Eu me baseei nesse livro aqui, que né, ele é, para muitos, considerado a bíblia do design thinking, né, do Tim Brown. Então, assim, a gente vai falar um pouco, mas, assim, num contexto geral, o que é isso, né? Porque o design thinking, a gente sabe que a gente aprende mais ele na prática, né? Mas eu trouxe alguns exemplos, alguns cases, e nós vamos começar conversando com uma das matérias-primas, né, do design thinking. Eu quero que vocês pensem, para ficar aí na cabeça de vocês. Opa, desculpa. Acho que tá aparecendo um menuzinho aqui para vocês também. Não está ocultando. Não, não está aparecendo no menu. Tá, ok. Então, assim, eu gostaria que vocês ficassem com essa cabeça, essa pergunta na cabeça. Porque, afinal, a gente vai falar de inovação, a gente vai falar de processo criativo, né? Vamos falar de design thinking. Mas no final, né? No final das contas, para que a gente faz tudo isso? Ah, ok, para inovar. Ótimo. Então, por que a gente precisa inovar? Por que inovar? Tá? Então, vão pensando nisso aí para vocês irem pensando assim, tudo que a gente falar agora tentar responder um pouquinho essa pergunta aí na cabeça de vocês, tá? E no final a gente volta a conversar sobre isso. Então, vamos lá. Como eu falei, uma das matérias-primas, então, do design thinking é criatividade, né? Então, criatividade, eu trouxe 2 livros aqui que são as minhas referências sobre criatividade. Esse aqui do Austin Kleon, que é incrível, né? Roube como um artista. Essa frase que vocês estão vendo aí, arte é furto, é do Pablo Picasso. E o autor desse livro, né, se apoderou dessa frase para fazer a ideia dele desenvolver o livro. Então, nada mais justo que ele ter pegou a frase do próprio Pablo Picasso, né? Então, para um artista, criatividade ela pode nascer a partir de um furto, certo? A criatividade também ela pode aparecer quando a gente está ali aguardando, ou sem querer,
você pode estar aguardando alguma coisa aparecer na sua cabeça, assim, e de uma hora para outra você simplesmente ter um insight. Ah, eu vi alguma coisa, pensei, tinha uma ideia, ok. E ok, nasceu aquela ideia lá, quer dizer, ela brotou, né? Porque ela já estava nascendo ali com o seu background ali, o que você vinha pensando antes, ela já estava se formando. Mas uma hora ela apareceu. Também é uma forma de a gente chegar a um resultado criativo. Outra forma, como esse rapazinho está fazendo aqui, é pôr em prática, né? Então, a gente pode exercitar a nossa criatividade simplesmente colocando ela em prática. Que é o que nesse livro aqui, Confiança Criativa, o Tom e o David Kelly, eles falam sobre isso. Então, essa frase eu gostei muito. Eles falam disso, que o maior valor da criatividade só surge com a coragem de colocar ideias em práticas. Então, assim, eu queria destacar a questão de coragem, né? A gente tem que ter coragem. Muitas vezes é arriscado, né? Depois que a gente vê o resultado, alguém criou alguma coisa que foi revolucionário. A gente valoriza assim, nossa, foi muito criativo, foi corajoso. Mas no começo, assim, quando você não sabe o resultado que vem pela frente, é desafiador. Ok. Então, a gente pode criar de 3 formas. Roubando algumas ideias e juntando e originando uma nova. A gente pode aguardar, né, que de acordo com o que você está pesquisando, com o que você está estudando, lendo, alguma coisa nasce ali. E a gente pode praticar, né? Você vai praticando até chegar no resultado talvez inesperado. Daí que surge uma questão assim, ok, essas são formas, mas a gente ainda não tem um meio de ordenar, fazer com que tudo isso funcione de uma forma assim, digamos, não dá para dizer bem essa palavra, mas que seja controlável, né? Que você, porque a gente sabe que às vezes o processo de design tem que ser, você vai ter horas que vai parecer meio caótico, mas é um caos, digamos assim, controlado. Então aqui e a gente chega no nosso ponto, né? O Design Thinking, o Tim Brown, ele falou que o livro dele é isso aqui. Então, se você não puder ler o livro e você olhar isso aqui, você vai entender. Eu vou discordar um pouco, porque eu acho que assim, a gente precisa ler e depois entender isso aqui, né? Se é que eu posso discordar. Mas é o resumo do livro dele. Então, ele fala, se você quiser olhar isso aqui e ver o que é Design Thinking, é isso. O livro vai clarear um pouco, mas é isso aqui. Então, a gente vê assim que existe uma ideia de algo controlado, mas também um pouco caótico, né? Então, o que a gente vai ver hoje? A gente vai falar um pouco sobre definições, né? Um pouquinho ali de onde que alguns autores consideram que essa história toda começou. A gente vai ver ali como que a gente faz no dia a dia, né? Não vou me aprofundar tanto ali nessa parte, porque como a gente sabe, assim, é uma questão de design é, é muito mais na prática, né? E vamos falar também sobre alguns cases, né? Espero que funcione tudo direitinho ali com o áudio para a gente ver. Ok. Então, eu coloquei, talvez eu não tenha sido muito bom de time, né? Eu coloquei isso aqui no LinkedIn para a gente começar a pensar sobre isso. Então, o Tim Brown cunhou essa frase aqui, né? A gente pode conversar ali sobre ela também no final. Então, o que eu entendi disso aqui? Até a Letícia comentou lá também, eu fiz um comentário que, para mim, o que ele está querendo falar é o seguinte: o design se tornou importante, certo? E ele extrapolou o próprio design. Então, assim, o método do design, ele funciona e alguém percebeu em algum momento que ele não funciona só para o design, ele funciona para outras áreas, né? Então, assim, por isso que a gente vê essa importância de nós termos pessoas de diversas áreas trabalhando com design, claro, seguindo os processos e os métodos, mas isso faz parte da cultura, assim, de você explorar ideias diferentes e aplicar conceitos de design que levam ao resultado em qualquer área. Então, esse é um grande desafio, né, assim, do design thinking, é sair um pouco, assim, daquele ambiente comum, controlado, e você explorar outras ideias, né? Então, assim, eu achei impressionante essa frase, assim, porque ela realmente, ela, ao mesmo tempo que ela dá poder, assim, ao design, ela esqueci
esqueci a palavra, mas enfim, a gente consegue compartilhar com todo mundo, né? Assim, os princípios. Vamos lá, eu vou tentar pôr um vídeo aqui, vamos ver se vocês... Design thinking is a 5-step process to Vocês estão conseguindo ouvir o áudio? Sim, tá saindo. Ai, ótimo. Eu só vou mudar aqui a legenda, tá? Porque toda vez tem que trocar. Eu passei 1 milhão de vezes, caiu. Tá, então vamos lá. Design thinking is a 5-step process to come up with meaningful ideas that solve real problems for a particular group of people. The process is taught in top design and business schools around the world. It has brought many businesses lots of happy customers and helped entrepreneurs from all around the world to solve problems with innovative new solutions. Step 1. Empathize. The purpose of Step 1 is to conduct interviews that give you an idea about what people really care about. We need to empathize with their situation. For example, if you want to help old people, you might find that they want to keep the ability to walk around. In your conversations, they might share with you different ways they can do that. Later into the interview, you'll want to dig a little deeper, look for personal stories or situations where things became difficult. Ideally, you redo the process with many people with the same problem. Step 2. Define the problem. Looking at the interviews, you can now understand the actual needs that people are trying to fulfill with certain activities. One way to do that is to underline the verbs or activities that the people mentioned when talking about their problems, like going for a walk, meeting old friends for tea, or simply going grocery shopping around the corner store. You might realize it's not so much about going out, but more about staying in touch. After your analysis, formulate a problem statement. Some elderly are afraid to be lonely. They want to stay connected. Step 3. Ideate. Now focus only on the problem statement and come up with ideas that solve the problem. The point is not to get a perfect idea, but rather to come up with many ideas, like unique virtual reality experiences, senior-friendly hoverboards, or a modified pushcart. Whatever it is, sketch up your best ideas and show them to the people you are trying to help, so you can get their feedback. Step 4. Prototype. Now take a moment to reflect on what you have learned from your conversations about the different ideas. Ask yourself, how does your idea fit in the context of people's actual lives? Your solution could be a combination of a new idea and what is already being used. Then connect the dots, sketch up your final solution, and go build a real prototype that's just good enough to be tested. Step 5. Test. Now test your prototype with actual users. Don't defend your idea in case people don't like it. The point is to learn what works and what didn't, so any feedback is great. Then go back to ideation or prototyping and apply your learning. Repeat the process until you have a prototype that works and solves the real problem. Now you are ready to change the world or open shop. To experience design thinking firsthand, do the free virtual design thinking crash course from Stanford's D-School right now. You will learn to design a new gift-giving experience. Find the link and a guide for facilitators in the description below. After you are done, share your experience and gift idea in the comments. To learn more about creative and critical thinking, check out our other Sprouts videos. And if you want to support our channel, visit patreon.com/sprouts. Design thinking. Então, assim, a gente consegue ver ali o que eu mais gosto nessa parte, assim, de você vivenciar a jornada do usuário, que nós temos empatia, né, para calçar realmente ali os sapatos, para você
vivenciar o máximo possível a experiência da pessoa, né? Do ser humano. Então, o que a gente viu ali foi isso, né? Você viu que partiu, qual que era o problema? As pessoas não podiam andar. Será que era esse mesmo o problema, né? Então, você viu que, na verdade, o problema, depois detectado, foi justamente que as pessoas não querem ficar sozinhas, né? E para isso a gente precisa sair, encontrar outras pessoas. Então, assim, a gente sai de uma questão, assim, que parecia tão óbvia, não, as pessoas querem andar, para uma outra que é mais humana. Então, essa é a grande diferença, assim, desse processo, é você encontrar uma forma de você ser mais humano possível com o outro, né? Com o nosso igual. Então, assim, design thinking é uma abordagem centrada na experiência humana? Sim. Ela é também uma forma de nós enxergarmos com a ótica das outras pessoas? Também. Então, assim, esse olhar que é o diferencial, né? O grande diferencial, assim, do processo de você criar, realmente estar sempre focado no ser humano. Eu vou contar uma historinha rapidinho aqui, tá? Que foi o Tim Brown contou essa história aqui. Então ele falou que esse senhor ali, ele é um engenheiro, né? Esse Islamabad King do Brunel. Ele era um engenheiro. Então ele estava desenvolvendo uma ferrovia, né? Essa Great Western Highway, e ele percebeu que assim ele queria criar não só o melhor produto, o melhor trem, mas ele queria que as pessoas sentissem o prazer de viajar. Então, assim, ele falou a definição do que ele queria que essas pessoas sentissem quando esse trem ele passava por um setor, isso era na Inglaterra, ele poderia, os passageiros iam poder ver um campo verde, assim, né? E ele projetou a janela de tal forma que as pessoas iam sentir como se elas estivessem flutuando. Então, isso, partindo de um engenheiro, você vê que, assim, é uma coisa que realmente marcou tanto que né, ele é mencionado em muitas publicações. Então, depois se descobriu que ele tinha alguns outros projetos, né? Ele não só queria fazer nessa parte do trem, mas ele queria conectar ali a parte da Inglaterra com a América do Norte, como se fosse uma viagem só. Então, pensa, você sair de trem, você entrar, sei lá, no navio, né, em dado momento, ou né, chegar no outro destino lá, mas numa viagem só, sem você precisar se preocupar com nada, com escala, né, e etc. Então, um pensamento que já vinha dessa época, né? Então, assim, é louvável mesmo, né? Então, assim, a gente tem que tirar esse chapéu porque principalmente que são engenheiros, né? Engenheiro tem uma preocupação maior com cálculos, colocar as coisas que sejam desenvolvidas de uma forma segura e baratas, e, enfim, dentro do orçamento, toda aquela preocupação da engenharia. Então, no Design Thinking, nós também precisamos de uma abordagem que seja forte, né? Uma abordagem poderosa, justamente para a gente inovar, né? Então, quando nós estamos apenas fazendo coisas para melhorar aos poucos, muito focada ou só em negócio, ou muito focada em questões técnicas, o que vai acontecer? A gente vai estar sempre entregando algo incremental. Então, romper essa barreira que é a inovação, né? A gente não ter só pequenas melhorias, mas a gente extrapolar de alguma forma. Isso a gente vai conseguir juntando 3 aspectos, né? Esse aqui a harmonização num projeto de design thinking é o que vai fazer com que a gente tenha um produto, um serviço, alguma coisa assim que realmente entregue valores, não apenas né, mas valores. Né? Então, assim, vocês já devem ter sentido assim no dia a dia de vocês que a gente tem que negociar muito, né? Quem está trabalhando com UX, com design. Então, você está ali focado num produto que ele é desejável pelas pessoas, mas você também tem que estar atento ao que o negócio pede, né? Ele tem que ser viável para o negócio e ele tem que ser tecnicamente factível, né? Tem que ser realizável aquilo, senão vai ser só um sonho, ou vai ser só alguma coisa que vai incrementar o negócio.
Então, esse é o grande objetivo, é você alcançar um nível que todas essas três pontas elas estejam em harmonia. Porque, de alguma forma, se ela pender mais para um ou para o outro, talvez você tenha só algumas coisas ali no seu produto, no seu serviço, que sejam apenas incrementais, né? Para ilustrar isso aqui, eu gosto muito dessa história, né? Quem já conhece, me perdoe assim, mas é uma história muito legal que é desse também engenheiro, né? O Doug Dietz, ele era da GE, ele projetou um equipamento que é super importante, né? Que é um equipamento de ressonância magnética. E ele conta que ele estava tão orgulhoso que ele escreveu o produto dele, essa aqui é a imagem, né, de como ele tinha sido desenvolvido. Eu não sei bem se essa é a original, tá? Mas é o produto ali. Então ele escreveu nessa idea aí, que era um prêmio, né, de design. E ele foi conversar com a enfermeira, que ela ia usar pela primeira vez, ele todo orgulhoso lá, feliz que ele tinha inscrito o equipamento. Depois ele disse, meu, não sei por que eu falei aquilo, mas ele disse que esse equipamento estava inscrito ia ganhar um prêmio, né? E ela começou a relatar quais que eram as dificuldades, né? E ele ficou até assim, sem saber muito o que dizer. Para surpresa dele, quando ele saiu ali no corredor, ele ouviu uma mãe ali sussurrando para a filha, né? Ele ouviu essas palavras ali, tenha coragem. E aí ele ficou intrigado com aquilo, e depois ele descobriu que 80% dos pacientes eles precisavam ser anestesiados para poder usar o equipamento que ele projetou, e ele não tinha se dado conta. O equipamento funcionava, né? Era um equipamento de alguns milhões, foi investido muito, tinha tecnologia de ponta, então assim, foi uma surpresa ele perceber quanto as pessoas sofriam para usar, tinham que ser sedadas, né? E tinha tanto medo que precisava de alguém ali para encorajar. Então, o que ele fez? Ele começou a estudar, ele se encontrou lá com o pessoal da D-School, né, fez um curso, e lá ele descobriu que ele podia melhorar o produto dele, não teve o orçamento que ele queria, então ele teve que usar muita da criatividade, né? E a gente sabe que a criatividade, às vezes, ela gosta, né? Na maioria das vezes, de estar encaixada num limite, assim, porque aí você explora o potencial. O que aconteceu? Ele desenvolveu esses ambientes. Então, foi o orçamento pequeno que ele tinha, mas mesmo assim a empresa ainda, né, disponibilizou, e ele simplesmente remodelou o conceito. Então, assim, como era para crianças, então nada mais interessante do que você ter um ambiente assim que seria estressante, se transformou. Então, ele é como se fosse um passe de mágica. Quando eu vejo isso aqui, eu fico assim deslumbrado, porque realmente ele conseguiu transformar uma situação tão ruim assim, né, tão estressante, num ambiente de diversão, né? Essa daqui também, um dos outros exemplos. E o que eu queria destacar é isso, ele saiu daquela situação para essa aqui. Então, o que aconteceu? Né, vamos voltar lá. Então, ele tinha 80% dos pacientes precisavam tomar anestesia, né? Passou a ser 10%. E ele passou de tenha coragem, né, que era um incentivo, para isso aqui. Olha, ele disse que ouviu isso e ele chorou quando ele ouviu isso. E toda vez que ele contar essa história, ele chora. Ele ouviu a menina falar, mãe, podemos voltar amanhã? Então, assim, a realização dele foi essa, né, com relação a esse equipamento, porque era uma coisa que ele não tinha percebido. Então, se a gente voltar aqui nesses 3 pontos, a gente vai ver justamente isso, né? Ele tinha um negócio, tecnicamente estava funcionando, era bom para a empresa, mas faltava aquele elemento humano. Então, quando ele conseguiu juntar isso, né, de uma forma tão criativa, ele agregou tanto que o produto dele passou a ser as pessoas queriam ir lá se divertir, né? O seu público, ali, as pessoas queriam utilizar. E nada mais justo, né? Porque assim, a gente não adianta nós criarmos algo se quem nós gostaríamos que usasse não vai querer usar, ou vai sentir desconforto, né? Enfim. Agora eu quero passar assim rapidamente para vocês como que a gente pode
vivenciar o design no nosso dia a dia, né? O processo de design thinking. Então, o design thinking ele é separado em cinco etapas, né, como a gente viu lá no videozinho. Elas não são lineares, né? Apesar de que geralmente a gente tem essa ideia de que a gente vai de um para o outro, mas na prática a gente acaba vivenciando algo mais ou menos assim, né? Você passa de uma fase para outra, às vezes tem que voltar, e é ótimo, porque assim, você está sempre tendo oportunidade de pensar um pouco diferente. Então, à medida que você analisa e você detecta um problema, e você avança com algumas ideias, e você em dado momento perceber, não, opa, talvez o meu problema não seja exatamente aquele, como a gente viu lá no vídeo, não seja aquele que eu estava achando. Você pode voltar e refinar isso. Por que não? Né? Você está dentro do processo ainda. Isso é ótimo, é ótimo. Na prática, a gente pode ter ao nosso favor alguns... Eu peço desculpa aí que fica tudo em inglês ali, né? Mas os próximos eu acho que eu coloquei uma legendazinha. Mas enfim, acho que a gente usa muito, né, os termos em inglês, acho que vai ficar bem tranquilo. A gente pode usar algumas dessas ferramentas para nos auxiliar, né? O Post-it, que a gente adora, né? Até storyboarding, enfim. Então, um exemplo aqui, né? Um exemplo de mapa de jornada do usuário aqui. Então, seguindo aqui, 1, 2, 3, 4, 5, né? A gente vai ter, primeiro ali você vai separar os estágios, né? Vai dizer quais são. Depois você vai colocar ali as ações também, sempre com alguém repetindo as nossas ações. São essas. Do 6 até o 9, as dores do usuário, né? A gente pode fazer uma votação para ir lá e a gente ter um mapa ali de como realmente está sendo essa dor do usuário. E depois a gente pode fazer a mesma coisa com as ideias, né? A gente vai colocar elas ali, vai votar, vai falar para as pessoas que estão ali presentes quais são essas ideias. E nós vamos formando esse ciclo, né? A gente começa com uma ideia, com um problema, e nós vamos abrindo. Então, vamos supor que você está lá numa situação e você coloca alguns post-its, né? Você faz uma encenação em algumas situações para a gente ver, né? O que realmente a gente está falando. Você pode montar um storyboard, mas você está sempre abrindo o leque ali, né? Explorando as suas ideias. Então, a gente está na primeira parte ali do nosso diamante, né? Do Double Diamond ali. Em seguida, a gente começa a fazer o contrário, né? Então, você começa a classificar por afinidade, você faz um ranking forçado, um mapeamento, né? Votação por pontos, você vai afunilando. Então, isso é exatamente esse processo que a gente acaba vivendo. Então, você vai divergir e vai convergir. Então, a gente abre o nosso pensamento com muitas ideias e depois a gente vai fechando ele para algo mais central, né? Para uma coisa assim que você realmente consiga pôr em prática. Aqui também é a mesma coisa, né? Então, você sai de um problema, desenvolve ideias até chegar numa solução central. E no final do processo a gente vai ter essa sensação mesmo, né? Porque é isso que acontece. Você vai ter lá algumas coisas em dado momento, assim, talvez seja bem bagunçado. Você vai ter muitas ideias e aí gera aquela angústia. E agora como é que a gente vai chegar com tanta coisa, né? Que eu estou aqui, que eu já descobri. Como é que eu vou chegar num ponto que eu vou ter alguma coisa para entregar, para mostrar para alguém? Então, né? Mas isso faz parte do processo mesmo. Tá? Tem algumas abordagens aqui que são só formas gráficas assim de, né, mostrar o mesmo processo, né? Eu só quero compartilhar com vocês aqui para a gente ter uma ideia de que isso aqui também a gente pode interpretar de várias formas, né? Você pode ter um visual do jeito que você compreender melhor. Esse aqui também, eu achei bacana isso aqui, porque ali no meio, né, nesse infinito ali, ele dá justamente essa ideia de infinito, né? Mas as ideias elas estão se encontrando ali, né? Então você está sempre buscando alguma coisa, voltando em algum ponto e revisando. Então isso aqui é um exemplo muito legal assim de como que a gente pode deixar isso aqui bem gravado na nossa cabeça.
Esse aqui eu gosto muito também, esse processo, principalmente essa parte aqui da prototipagem. Então, porque às vezes você fica ali, né, dentro do protótipo, você desenvolve uma ideia, testa ela e analisa. Aí você não vai ainda entregar alguma coisa, você vai fazer de novo, né? Prototipa, faz um teste de usabilidade e analisa de novo. Então, você pode ficar ali. Lógico que depois a gente vai ver no vídeo aqui, a gente não pode fazer isso indefinidamente, né? Porque a gente tem prazos, né? Isso aqui também, que quem fez isso aqui, eles disseram que era o UX Workflow, né? Não era era o. Então, até o pessoal corrigiu ali, né? Mas eles foram bem otimistas, assim, não, esse aqui é o nosso. Também, né? Mas, no geral, o que a gente vê é isso, é um processo semelhante, né? Algum detalhezinho aqui, outro ali, uma forma de interpretar e visualizar diferente, mas, no final das contas, a gente está buscando um resultado diferente, né? Estamos buscando ali aquela coisa que traga o nosso produto, o nosso serviço ali no final, que ele traga algo realmente novo. Esse aqui que eu gostei muito, né? Do Nielsen Norman Group. Ele é clean, como eles gostam, né? De estar sempre mostrando assim, a identidade das coisas que eles fazem. Então, mas também está aqui o mesmo processo, né? Então, você vai partir de entender, de materializar, passar por explorar e podemos passar por isso aqui de forma desordenada também e quantas vezes for necessário, né? Eu separei rapidinho aqui alguns cases, tá? Para a gente lembrar de algumas coisas que romperam, né? Romperam assim o tradicional. Então, há um tempo atrás aí existia uma guerra dos consoles, né? Então a gente via ali Nintendo, via Sony, Microsoft brigando. Qual que era o ouro da época? Eles estavam buscando processadores mais rápidos, estavam buscando gráficos super elaborados. E essa competição, né, eu li uma matéria, os engenheiros da UI falando o seguinte, que isso é exponencial. Então, se hoje você tem, sei lá, você ganhou desempenho de 5% no seu processador, o próximo você não vai querer 10, você vai querer 25, 30. Eles mostraram assim que isso não vai chegar a lugar nenhum, porque você vai estar sempre correndo atrás de uma coisa que você não vai conseguir entregar daqui a pouco. E ele quebrou tudo isso, né? Ele colocou o quê? O usuário na frente, assim, no centro de tudo. Entregou um produto que não era o melhor graficamente, ele não entregava o melhor gráfico. Ele também não tinha o processador mais rápido, não era o console o maior, mas ele entregou o quê? Ele entregou uma forma de jogar completamente diferente, né? Hoje a gente olhar para trás e você, né? A gente já é uma coisa que a gente se acostumou. Mas quando foi lançado, foi uma coisa assim que revolucionou mesmo, porque primeiro que você tirava as pessoas da posição de estar sentado, né? Todo mundo jogava videogame, tem que sair para fazer alguma atividade. E eles juntaram tudo isso. Então as pessoas começaram a jogar e se movimentar. Então assim, foi algo que realmente marcou assim, né? Até hoje. Um outro case que eu achei muito, muito, muito legal foi esse aqui, o Mercedes ME. O que eles fizeram? Eles partiram da ideia de que um carro, a gente poderia usufruir dele de várias formas. Então, eles desenvolveram um aplicativo, né? Esse aplicativo, pensa que está com um aplicativo e você conseguia ali monitorar o seu carro, você conseguia fazer, abrir porta, bloquear isso, fechar aquilo, tudo através de um aplicativo. Mas, além disso, né, eles também, esse aqui é do aplicativo, eu queria destacar isso aqui. Eles lançaram um programa onde as pessoas poderiam alugar, né? Então, você podia pensar, alugar um Mercedes ali e passear. Então, esses aqui são alguns dados, né, com o projeto Car2Go que eles desenvolveram. Então, você poderia estar ali, ter um carro que não é seu, à sua disposição, você usufruir dele e fazer uma viagem, fazer casamento, enfim, tem algumas estatísticas muito legais aqui, né? O tanto que podia percorrer ali da Terra até a Lua, bem bacana isso aqui. E aqui está o processo deles.
Então, vocês podem ver assim, é um pouquinho diferente, mas o que a gente está falando? Do mesmo processo que a gente estava falando agora há pouco. Né? Então, o projeto, pré-projeto, a parte de descobrir, né? A parte de você estar ali desenvolvendo e voltando naquela ideia, você ter a oportunidade de desenvolver algo, depois revisar ele e melhorar. E o mais impressionante é que eles levaram menos de 6 meses para desenvolver todo esse conceito. Né? Então, assim, a gente vê que, além de tudo, você ganha tempo e entrega algo que vai surpreender. Eu vou passar um vídeo aqui para a gente entender melhor. Hey there, thanks. Então, antes da gente falar disso aqui, só o que a gente vê ali é que realmente foi um experimento, né? Porque que deu certo. E esse experimento, ele é um dos pilares assim do design thinking. Então, a gente às vezes se vê num ambiente caótico, controladamente, mas é voltado para a experimentação. Então, é bom assim, a gente ter essa liberdade de errar, né? Claro, a gente não está fazendo coisas querendo errar, mas você ter liberdade de fazer assim algo que você pode errar, mas você está ali dentro de um ambiente controlado e o seu alvo, no final das contas, é entregar algo que seja diferente. Eu coloquei a Pixar aqui por um motivo só, vocês já vão entender. A gente conhece a Pixar, a gente sabe dos filmes que eles fazem, assim, que são incríveis. Mas eu estava assistindo um vídeo outro dia e o cara falou justamente isso. Me chamou a atenção que são aqueles 3 pilares que a gente estava falando antes. Ele falou que tinha o cara da tecnologia, o cara de negócio e o cara da criatividade. Então, assim, essa foi a fórmula mágica ali da Pixar. Lógico que a gente fala muito do Steve Jobs, né? Porque é a figura mais conhecida. Mas a junção dessas 3 cabeças ali que chegou numa empresa, algo assim que impressiona a gente até hoje, né? Então, só trouxe isso aqui para a gente, só para a gente ver que aconteceu algo assim em outro nível, né? Com pessoas, assim. Achei muito, muito bacana isso aqui. Para citar mais um caso, né, que o Tim Brown também fala no livro dele, é um caso da Shimano. Então, eles contrataram a Ideal para fazer solucionar um problema deles que eles queriam. Primeiro que eles entregaram um briefing que eles falaram que foi o briefing mais próximo do perfeito. Eles queriam que as pessoas voltassem a andar de bicicleta. Eles não chegaram dizendo assim, eu quero que a minha bicicleta seja dessa forma, que sabe, com todas aquelas especificações já prontas, né, que há muito tempo atrás era assim que os setores de design funcionavam. Então, alguém chegava lá com a pasta, com as especificações, os designers desenvolviam, né? Então, o design estava ali preocupado em fazer o produto dele ser melhor, ser mais vendido, chamar mais atenção, aquela coisa toda. Aqui a gente já tem uma mudança. Então, você sai de algo que você não quer só o produto ganhe do concorrente, mas que ele realmente entregue algo além disso. Então, a Ideal desenvolveu um conceito que foi esse, assim, sem pressa. Eles desenvolveram uma bicicleta. Havia uma comunidade chamada de coasting bikers, né, que era o pessoal que
andava de bicicleta para se divertir. Então, a bicicleta, ela era mais simples, né? Ali onde a gente pedala, também servia como freio. Ela não tinha aquele aspecto de bicicleta de corrida, que você tem muita coisa que você vai ter que cuidar, ajustar. Enfim, também tirou uma outra coisa que eles detectaram, que as pessoas às vezes se sentiam com vergonha de andar de bicicleta, porque quem andava de bicicleta eram aqueles atletas, né? Tinham, os garotos propaganda na época eram pessoas que competiam. Então, assim, eles também conseguiram transformar e trazer de volta o que as pessoas sentiam quando era criança. Então, assim, foi algo também que eu achei muito legal trazer aqui para a gente como exemplo. Agora, esse é o último, tá? Mas é o meu favorito. Ariel, será que o Ariel tá aí ainda, Letícia? Não sei. Será que a gente tem mais 8 minutinhos para ver sobre esse Temos case sim, aqui? temos. Esse Então aí tá. vale muito a pena. Não, esse aqui, quem já viu vai ver de novo, mas esse aqui é o meu favorito. Então vamos lá. Tonight, the deep dive. One company's secret weapon for innovation. We went to IDEO, the product design folk, and said, take something old and familiar, like, say, the shopping cart, and completely redesign it for us in just 5 days. ABC News correspondent Jack Smith tells us what happened next. 9 in the morning, day one, and these people have a deadline to meet. So welcome to the kickoff of the shopping cart project. This is Palo Alto, California, in the heart of Silicon Valley, and these are designers at IDEO, probably the most influential product development firm in the world. IDEO has designed everything from high-tech medical equipment to the 25-foot mechanical whale in the movie Free Willy, and the first computer mouse for Apple. Smith ski goggles, Nike sunglasses, NEC computer screens. Hundreds of products we take for granted. The point is that we're not actually experts at any given area. You know, we're kind of experts on the process of how you design stuff. So we don't care if you give us a toothbrush, a toothpaste tube, a tractor, a space shuttle, you know, a chair. It's all the same to us. We want to figure out how to innovate by using our process, applying it. Project leader is Peter Skillman, a 35-year-old Stanford engineer. Project leader because he's good with groups, not because of seniority. He's only been at IDEO for 6 years. The rest of the team is eclectic, but that's typical here. Whitney Mortimer, Harvard MBA. Peter Coughlin, linguist. Tom Kelly, Dave's brother, marketing expert. Jane Fulton-Suri, psychologist. Alex Kazaks, 26, a biology major, who's turned down medical school 3 times because he's having too much fun at IDEO. Safety emerges early as an important issue. 22,000 child injuries a year, which is, and so they're hospitalized injuries. I mean, there are many others. And theft. It turns out a lot of carts are stolen. As the team works, it becomes clear there are no titles here, no permanent assignments. And the other side says, gives us a lot of help, says, be safe. I'll give you a big red ball on a post, and that says you're a big guy. If you got a ball, you're a senior vice president. You know, what do I care? The desk, the red ball, it's all the same. In a very innovative culture, you can't have a kind of hierarchy of here's the boss and the next person down, the next person down, the next person down, because it's impossible that the boss is the one who's had the insightful experience with shopping carts. It's just not possible. The team splits into groups to find out firsthand what the people who use, make, and repair shopping carts really think. Okay, go. The problem with the plastic cart is the wind catches it. Yeah. And these things have been parked at 35 across the parking lot. Oh, man, that's actually a pretty good point. The trick is to find these real experts, and so that you can learn much more quickly than you could by just kind of doing it in the normal way and trying to learn about it yourself. From everything I read, these things aren't that safe either, you know? So probably the seat itself is going to have to be redesigned.
One of the interesting things for me is looking at how people really don't like to let go of the cart, except for the professional shopper, whose strategy is to leave the cart at various places. 3:30 in the afternoon, and the group is back at IDEO. There is no let-up. Each team is going to demonstrate and communicate and share everything that they've learned today. A shopping cart has been clocked at 35 miles an hour traveling through a parking lot in the wind. We were in the store, 2 hours, and it was truly frightening just to see the kind of stuff going on. You got to designate some people to make damn sure that the store owner's point of view is represented. After 9 straight hours, the team is tired. They call it a day. So, everybody cool? Well, that's great. Thanks a lot. We had a great time today. IDEO's mantra for innovation is written everywhere. One conversation at a time. Stay focused. Encourage wild ideas. Defer judgment. Build on the ideas of others. That's the hardest thing for people to do, is to restrain themselves from criticizing an idea. So if anybody starts to nail an idea, they get the bell. You know? The ideas pour out and are posted on the walls. Oh, the blind, the privacy blind. Like when you're buying 6 cases of condoms, no one sees. If it doesn't nest, we don't have a solution for you. Organized chaos. It's not organized. What it is it's focused chaos. Vote with your Post-it, not with an idea that's cool, but with an idea that's cool and buildable. If it's too far out there and it can't be built in a day, then I don't think we should vote on it. Enlightened trial and error succeeds over the planning of lone genius. Enlightened trial and error succeeds over the planning of the lone genius. If anything sums up IDEO's approach, that is it. Worried that the team is drifting, what can only be called a group of self-appointed adults under Dave Kelly holds an informal side session. 4 or 5 teams. 4 or 5 teams, and we give each team a need area. It becomes very autocratic for a very short period of time in defining what things people are going to work on. If you don't work under time constraints, you could never get anything done because it's a messy process and go on forever. Back at the shop, it is 6 o'clock, and the 4 mock-ups are ready for showing. Baskets also can be, if you think you will have more volume, baskets can be put in. A modular shopping cart you pile hand baskets onto. A high-tech cart that gets you through the traffic jam at checkout. That you could mount a scanner on the shopping cart so that you as the customer, as you pull it off the shelf, would scan each item. One that's built around child safety, and another that lets shoppers talk to the supermarket staff remotely. Yeah, where can I find a yogurt? But the adults, again, decide more work needs to be done before the mock-ups can be combined into one last prototype. Why don't we have all the carts come up here for a second? I think you take a piece of each one of these ideas and kind of back it off a little bit and then put it in the design. The design is still not there, but there's another motto at IDEO: fail often in order to succeed sooner. And some of the team will be up half the night trying to put together a design that finally does work. Good. There it is! So we took the best elements out of each prototype. The cart, which is designed to cost about the same as today's carts, is different in every other way. What do you think? Well, I'm very proud of the team. I think it's great. Does this work for you? Works for me great. It's also beautiful. The cart's wheels turn 90 degrees so it can move sideways. No more lifting up the rear in a tight spot. And you shop in a totally different way. The bags are hung on hooks on the cart's frame. Remember, there is no basket here. At first, I was a little shocked, but I think if you have some fantastic ideas here, it needs a little refining, but I think that it's great. I mean, we would want them. She also gave us some really good comments about how we can make this thing better. A lot of hours. Also, an open mind, a boss who demands fresh ideas be quirky and clash with his, a belief that chaos can be constructive, and teamwork, a great deal of teamwork. And these are the recipe for how innovation takes place. This is Jack Smith for Nightline in Palo Alto, California.
Bem, pessoal, então, para a gente encerrar, eu peguei uma frase central ali desse vídeo, porque a gente vê ali, né? Eu gosto muito de ver isso, como que é o processo da IDEO, né? Porque a gente vê ali realmente o incentivo é você buscar coisas novas e aquela coisa de você ir até as pessoas e pesquisar. Você vê que eles falam, vamos conversar com os especialistas de verdade, né? Eles estão ali para coletar aquelas informações e trazer para no caso aqui, que era o carrinho. E o trabalho em grupo, né? O trabalho ali que é fora de série, né? Você vê que existe, né, uma hierarquiazinha ali, mas não é nada assim que vai atrapalhar. Na verdade, é o conjunto e o trabalho em equipe que chega num resultado desse. Tá? Para encerrar mesmo aqui, eu não sei falar latim, né? Mas essa frase original é em latim, então errar humano, perdoar é divino. Então, assim, a gente tem que ter perder o medo, né? Acho que o importante é a gente perder o medo de errar, porque a gente, às vezes, nos privamos às vezes, as pessoas que a gente tem ao nosso redor, o nosso trabalho, a nossa vida, enfim, porque a gente fica com medo de errar, né? Então, às vezes, é melhor você pedir perdão depois, porque não deu certo, mas você tentar algo novo. Claro, de forma controlada também, né? Mas, enfim. Agradeço vocês, tá? Desculpa aí qualquer coisa, sim, se eu me atrapalhei um pouco, falando algumas coisas, sim, mas de verdade, estou muito feliz de estar aqui podendo conversar com vocês. Então, quero agradecer a cada um mesmo que está aqui assistindo, você que vai assistir no YouTube aí depois, então, obrigado mesmo. E agora, eu quero poder ouvir vocês, né? Quem quiser escrever no chat, ali também, o pessoal já escreveu algumas coisas ali também, para a gente conversar, tá? E relembrar ali a nossa pergunta lá no início, né? Se puder trazer, assim, por que você acha que a gente precisa inovar, baseado em tudo que a gente viu e a gente conversou até agora. Tá? Eu queria começar aqui falando de um projeto de sustentabilidade, que foi um que eu vi, eu infelizmente não consegui achar de novo, eu vi há muito tempo, mas é assim, rapidinho. O Donald Norman, ele escreveu um artigo falando que as empresas elas precisam se responsabilizar pelo que elas produzem, não só quando chega no cliente, mas depois, né, com a questão do lixo, etc. Então, para mim, esse já é um grande motivo assim que a gente precisa inovar, e buscar alternativas para esses problemas maiores, tá? Só para dar um gancho aqui para a gente. Eu posso depois deixar, Ariel, não sei, Letícia, se vocês costumam fazer, deixar disponível a apresentação, aí eu coloco também, já tem os links aqui do que a gente usou, tá? Tudo aqui. Ok? Então, brigadão aí, pessoal. Se vocês tiverem algo, espero que tenham algo para a gente conversar aí, tá bom? Show, Ju. Tu arrasou. Parabéns pela palestra. Tu conseguiu, de uma maneira muito didática e dinâmica, tá passando conceitos e aplicações do Design Thinking, sabe? Até uma coisa muito legal é que quando a gente está no modo online, assim, é muito importante ter essa dinâmica. E tu pegou conceitos que muitas pessoas estariam ou revendo ou conhecendo pela primeira vez e tu conseguiu deixar de uma maneira muito dinâmica, muito, muito clara, muito legal. Então, assim, ó, teve conceitos ali que foram muito bons. Eu já tinha visto algumas coisas sobre Design Thinking, mas foi muito bom, teve muita case, muito conteúdo que foi muito bom rever, e outros até que eu não conhecia, assim, foi uns aprendizados aqui. Então, parabéns, foi muito legal. De verdade, parabéns pela talk. Até botei palminhas ali no chat. A gente vai estar abrindo agora para umas perguntas, pessoal. Se vocês quiserem, se forem mais desinibidos, podem estar abrindo o microfone, tá falando aí. A hora é agora. Ou vocês podem também estar escrevendo no chat a pergunta que a gente vai estar falando aqui com o Juliano. E eu quero abrir essas perguntas assim, porque até fazer alguns comentários. Eu já tinha feito alguns assuntos sobre design thinking e tal, e rever todo esse conteúdo, assim, eu digo, cara, que tri, sabe?
E uma pergunta que eu tenho para ti, assim, é... Quando tu aplicou, tu tem algum case de algo que não foi feito design thinking e depois foram feito design thinking em alguma tarefa que tu fez, no trabalho, algum momento, algum case que tu tem, que tu viu a diferença do impacto que deu quando tu aplicou o design thinking? Isso era um questionamento que eu tinha para te perguntar. Olha, Letícia, aproveitar aqui e falar das pessoas que estão presentes, a minha irmã, que mora lá na França, está aqui, a minha esposa também está aqui, e a minha irmã aqui de Itá também, tá? A família está toda Olha aí. só! Tá. Então, pessoal, assim, né, respondendo ali a pergunta da Letícia, eu já compartilhei com alguns aqui, então antes a gente desenvolvia sites, né? E o que eu senti de dificuldade quando a gente desenvolveu os sites. Então, se eu fosse desenvolver um site para a Letícia, se eu fosse desenvolver para o Jean, eles iam ser muito parecidos. Ia ter, eu vi que a Letícia gosta de amarelo ali, tem bastante, no quarto dela tem amarelo. Então, ia deixar o site dela amarelo e o do Jean, que ele gosta de azul ali, ia ser mais azulzinho, e só, né? E eu falei, meu Deus, o que acontece ali que você não consegue entregar algo diferente? Então, assim, quando eu comprei esse livro, eu tinha a minha esposa que descobriu uma pós ali em Videira, sobre uma pós de design. Foi ali que eu vim estudar e que eu descobri esses detalhezinhos do design, né? O que é que você tem que agregar para entregar algo diferente. Então, assim, eu trabalhava sozinho, né? Então, assim, não dava para ter uma noção, assim, de como que seria em equipe. Né? Mas eu comecei a desenvolver algo com esse raciocínio, assim, de colocar na prática e buscar o que o cliente gostaria de ver no produto dele. Então, esse foi um dos fatores, assim, foram alguns pontos que eu percebi essa diferença, sabe? Então, você saía de algo quadrado, você não conseguia diferenciar um do outro, para entregar algo que realmente era a cara da empresa, do cliente. Né? A gente desenvolveu na época uma embalagem para o pessoal fazer as pizzas, né, assim, para vender no mercado. Eles queriam inovar, colocar uma embalagem. E até hoje a gente comprou lá em Itá, a gente comprou umas pizzas lá. E a única diferença é que eles fizeram uma reimpressão da embalagem, eles só tiraram aqui um negócio lá. Tá. Opa. Acho que estava aberto aí, Rafa. Agora sim. Então, assim, a gente ficou bem feliz porque a embalagem eles usaram a mesma. Então, nos sites que a gente começou a desenvolver, na época, eu comecei a usar esse princípio. E realmente eu senti toda a diferença, sabe? Assim, porque eu criava e entregava a mesma coisa, né? Então, assim, depois, aplicando, percebi na prática, assim, durante o processo e na entrega, né? Que a gente estava fazendo algo, se não tão, assim, absurdamente melhor, mas algo que entregasse mais valor para o cliente. Show. Tem uma pergunta aqui que não está no chat aqui, mas fizeram a pergunta sobre diferenças entre design sprint, né, e o design think, se é a mesma coisa. Fizeram uma pergunta aqui, eu queria que tu desse uma palhinha e respondesse para nós. Tá. Qualquer coisa, pedir ajuda aos universitários aí, Jean, você me ajuda. Então, o design Jean, por sprint... favor, né? Pode abrir aí o microfone também. Está sendo citado desde o início da talk. Depois eu dar uma palavrinha. Então, tá. Olha só. O design thinking, para mim, é esse processo de você criar, né? Então, você vai buscar, ali como a gente viu no caso da Edil, né, ideias, identificar o problema, né, prototipar, testar, refinar. Então, esse é um processo de você, quando você está buscando criar algo novo. A sprint, ela seria mais voltada para o processo de, digamos assim, como você organiza o seu projeto. Né? Então, numa sprint, você vai ter lá a abertura. Então, vamos pegar quem trabalha, como nós, assim, trabalha com Gira. Então, a gente é aberto um cartão no setor e ele relata um problema. Então, ele vai passando por análises, ele passa por várias etapas ali de definição,
aí chega em nós, né, na parte de UX, e vai para o desenvolvimento, né? Algumas vezes a gente precisa voltar, a gente precisa refinar alguma coisa. E de tempos em tempos, né, aqui a gente faz geral, algumas equipes fazem a cada 15 dias, faz uma reunião e aí a gente fecha aquela sprint, aquele período que foi desenvolvido as resoluções, corrigidas as falhas e desenvolvidas melhorias, e abre um outro. Então, para mim, é essa a diferença, né? A sprint é aquele processo do seu projeto, as etapas ali, e o design thinking é um processo, mas ele é mais voltado para quando você vai criar, né? Você tem o objetivo ali de entregar uma solução nova. Se tiver mais alguma coisa, Jean, para complementar, fica à vontade aí. Lá na empresa, a gente nunca rodou uma design sprint. A gente trabalha com sprint design, né? Então, também que a gente chama de design sprint. Mas também não sou nenhum especialista, a gente é bem novo lá o setor da empresa, mas eu creio que tem semelhanças, não acho que tem tanta diferença o design thinking e a design sprint, né? Eu acho que até você aplica o design thinking durante a sprint. Enfim, mas é isso. Eu queria agradecer ao Juliano pela oportunidade aí de estar vendo essa talk, porque, cara, o Juliano é diferenciado. Hoje vocês puderam ver como que ele é um cara diferenciado. Eu aprendo demais com ele no dia a dia, esse dom que ele tem de comunicação, a oratória dele, sabe? Eu aprendo demais porque eu tenho essa barreira de falar, sou um pouco tímido, então eu aprendo demais com ele. Que baita apresentação, show de bola. Verdade. Não, ele já destrinchou, assim, né? E ele não tem medo. Ele é muito bom, muito bom. Verdade. Não, Jean, eu vou ficar com vergonha aqui, Jean, mas obrigado. O Jean é o meu parceirão do dia a dia, é o meu mentor. Então, a gente acabou quase que apresentando junto aqui, Jean. Foi quase. Pois é. Aí valeu, já valeu. Obrigadão por participar aqui, estar aqui com a gente. Obrigadão mesmo. Show de bola. Verdade. A Rafa botou ali no chat, não é uma pergunta, mas foi uma observação bem legal que ela botou assim, ó, sobre o caso do Car2Go, eles apresentaram o problema das grandes cidades, que é falta de estacionamento, que bloqueia muitas pessoas de comprar carro, e usaram isso para fazer um produto diferente e acessível a um público novo. Eu não conhecia essa da Car2Go, achei bem legal. Inclusive, Ju, eu ia te convidar para tu colocar também esses links lá no nosso canal, lá no Telegram, né? E os livros que tu indicou, que eu achei muito legal, acho que o pessoal também ficou interessado. Coloca os links lá dos livros, né? Para a gente também estar estudando. E a gente está, assim, não tem mais nenhuma pergunta, então a gente está se encaminhando para o fim, né? Do nosso evento. Deixa eu ver, tem... a Rafaela falou que usamos aqui na França. A Rafaela é tua irmã? É a minha irmã, é. Então tá. Então, assim, ó, a gente tem... Essa eu não sabia, Rafa. Boa, né? Saber que você está utilizando aí, então. Quer contar algo mais aí pra gente? Eu adoraria, assim, se tivesse aqui no Brasil. Seria muito legal. Eu não conhecia. Eu acho que ela não vai abrir o microfone. Mas, enfim. Rafa, se quiser abrir o microfone, falar um pouco da Car2Go, aí. Ou ela não Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Agora a gente tá. Sim. Então, eu não vou abrir a câmera porque eu tô de pijama, que já é 1h da manhã, mas eu tenho que prestigiar meu irmão, né? Vamos Com lá, certeza. essa palestra. Então, a questão que ele colocou do Car2Go é algo assim que, para nós, por exemplo, a gente que mora em cidade grande, né, na Europa, tem muito problema de estacionamento, muito problema. O que impede as pessoas de comprarem os carros, né? Então, essa solução do carro compartilhado, de ter essa comunidade que você pode alugar o carro e você usar o carro e depositar o carro, né, como se fosse uma assinatura que você tem e você paga o tanto que você usa, veio assim para ajudar muitas pessoas que, como, por exemplo, em Nova York ou em Paris,
né, não tem acesso a ter o carro porque não tem onde pôr, né? Então, não é como vocês em Chapecó, todo mundo tem garagem, né? Tem parkings, né? Estacionamentos nos supermercados, em todos os lugares, que não é assim. Então, essa solução desse carro compartilhado é muito, muito bem usada aqui, e como uma questão também ecológica, né? Que você não vai comprar o carro só para você, então você usa só realmente quando você precisa, para quando você tem que se movimentar para um lugar mais longe e tal. Então, é bem legal mesmo, gostei muito que ele falou sobre esse exemplo, é algo que está muito usado já fora do Brasil, né? Que legal. Muito legal. Eu fiquei pensando aqui, a outra, né? Oi, tudo bem, Juliana? Mas Tudo também bem, desse né? exemplo, né? O quanto agora também, pelo menos aqui em Porto Alegre, eu acho que também em outras capitais, a gente usando o 99, né? Tem, por exemplo, agora o 99 Compartilha, 99 Caronas, né? Que estão tentando também implementar um pouco mais, assim, né? Através de outros aplicativos, né? Eu nunca peguei o compartilhado, né? Não sei se algum de vocês tiveram alguma experiência, assim, mas às vezes também, né, nesse deslocamento, né, entre a própria cidade, né, e também dependendo do bairro, por exemplo, aqui no bairro que eu moro, a maioria dos prédios são mais antigos, né, então, assim, é impossível ter carro, então, assim, tem que alugar estacionamento, e aí, tipo, é aquela coisa também de pensar também nessa experiência, né, dos usuários, né? Eu gostei muito que tu trouxe isso do design thinking, né, que é de pensar também, né, ter como centralidade as pessoas, né? Quais que são as dores dessas pessoas, né? E quando começa a pensar que vai para além, né, de simplesmente você pegar e oferecer um produto, né? A gente vê as diferenças também de outros tipos de metodologias que eram aplicadas, né, em outros momentos, de pensar essa relação com clientes e produtos, né, que era muito mais centrado no produto, e agora a gente vê uma inversão, né, de produzir produtos, né, sejam digitais ou não, centrado nas pessoas, né? Então achei muito bacana tu trazendo esses exemplos assim para a gente estar pensando, né, também, né, a partir do design thinking. Parabéns, hein, Juliano? Gostei muito. Obrigado. Obrigado aí, obrigado a participação aí, a Jéssica, a Ali, Sara, Letícia, Jean, Vitória. Obrigadão, tá? Um momento aqui muito bacana a gente tá podendo conversar, né, trocar uma ideia assim sobre um assunto que a gente gosta, né? Verdade. Gente, não veio mais nenhuma pergunta aqui no nosso chat, né? Só o pessoal elogiando bastante a palestra e agradecendo. E aí eu quero abrir para ti, Juliano, considerações finais, né? Que a gente está assim, chegando ao fim, e também agradecer a todos que estiveram até agora aqui no nosso evento, e não deixem de ver o nosso... nós vamos estar gravando este evento, colocando lá no nosso canal do YouTube e também no formato podcast no Spotify. Ambos canais tu encontra como Somos Geeks. E também não deixem de entrar no nosso canal lá no Telegram, que é onde o Juliano vai estar lá depois do nosso evento, trazendo os links dos livros, os links que ele compartilhou aqui, e a gente vai estar debatendo e ele entrando lá na nossa comunidade para conversar mais. Então, Juliano, considerações finais, e aí tu já pode encerrar. Tá bom? Okay. Bom, Letícia, só agradecer, principalmente a você, né? Assim, eu lembro que as últimas talks que eu assisti, eu falei, depois eu vi e falei, Letícia, eu tava meio receoso, porque o pessoal era muito bom, assim, né? O nível das talks aqui são excelentes. E ela me deu uma aula, assim, ela disse, não, a comunidade está aqui para ajudar a gente participa, contribui. Então, assim, obrigado mesmo pelo encorajamento, né, que você deu. E, assim, agradecer a todos vocês que estão aqui, né, a minha esposa, Ali, beijo, Ali, te amo, tá aqui também, a Rafaela, que está lá na França, né, assistindo 1h da manhã. Então, só agradecer vocês, tá, pessoal? Então, de verdade, muito obrigado a oportunidade, e espero que a gente continue nosso bate-papo, né, online aí, né? Show! Obrigada, gente. Uma boa noite para todos e até a próxima, então, gente. Tchau! Tchau.